Acho que a gente pode dar uma pincelada. Porque o que eu tô falando ali do pré-treino, 30 minutos antes. E acaba a luz. Que maravilha! Salve, salve marombada! Hoje estou ao lado, como prometido, do nutricionista Guilherme Gorini, da equipe Rodolfo Pérez, e ele vai falar para nós a história do Whey Protein, como é diferenciado os processos de filtragem e quais as principais vantagens dentro dos aminoácidos encontrados nesta proteína. Bom, vamos abordar assim de uma forma geral, para vocês entenderem o que é essa proteína tão desejada, né? E que muitos apostam muito aí em cima dela, mas ela devidamente tem o seu valor a ser considerado aí, né? Então as apostas são realmente muito boas, são, né? válidas, são válidas, tá? Então o que é o Whey Protein? Ele é uma proteína, tá? Que é retirado na filtração, né? No processo ali do leite para o queijo, né? Então é extraído o soro do leite, é a proteína do soro do leite, que é conhecida como Whey Protein, né? Dentro dessa proteína, a gente tem alguns tipos, né? Então ela foi descoberta aí nesse processo do leite para o queijo, há cerca de umas 3 décadas atrás, que surgiu o Whey Protein, né? Diz uma coisa, então a velha escola bodybuilding aí, ela usufrui desse processo? Acho que não, né? Não exatamente do Whey Protein, né? Mas algo parecido, já que... Isso, aquele processo do queijo coalho, alguma coisa assim, eles já começaram a entender, alguns, né? Que começaram a entender que aquele sorinho, aquele leitinho era vantajoso, né? E aí, posteriormente, apareceu... A proteína em si, então, tem em torno de 30 anos. O Whey Protein, né? Foi mais ou menos aí há umas 3 décadas atrás, vamos dizer assim, patenteado, né? Bacana. E mais alguns atletas, algumas pessoas aí, alguns estudiosos, né? Já se beneficiavam aí do soro do leite antes, que é justamente nesse processo do leite para o queijo, onde ele era extraído. Pode observar o seguinte, que nesse processo ele extrai a proteína de uma forma bruta, né? A proteína do soro do leite. Essa sim conhecida como Whey Protein, né? Levando o nome de proteína concentrada, essa primeira etapa, né? Sim. Esse é o primeiro. Que é o envasado mais barato, no caso. Exato, né? Porque ele é feito um processo só. Que é mais ágil, né? E se chega ao Whey Protein concentrado, tá? Esse Whey Protein concentrado passam níveis mais altos de lactose, de gordura, tá? Justamente por ser mais bruto, né? Exato. Ele não foi lapidado. Assim. Então você deixou claro sobre o concentrado. Agora o isolado, ele tem uma outra fonte? É um outro processo? Ele é um outro processo, mas é o seguinte, é a mesma proteína, né? Então, esse Whey Protein concentrado, ele vai virar um Whey Protein isolado. O Whey Protein isolado não é uma outra fonte de proteína, né? Então o Whey Protein isolado passa por um outro processo. Exatamente. Né? Então nesse processo, o Whey Protein concentrado vai passar por um processo de ionização, tá? Onde vai ser aí retirado, né, maior parte da lactose, tá? Das gorduras, tudo vão se ficando para trás, mas a gente mantém ainda, né? Algumas vitaminas, algumas coisinhas que acabam passando junto nesse processo, tá? Mas o Whey Protein isolado já é um Whey Protein, né, com baixíssimo nível de lactose, com baixíssimo nível de carboidrato, baixíssimo nível de gordura, tá? Mas que mantém a proteína ainda... muito comum achar no mercado zero lactose e zero carbo. Porque daí depende do processo que é feito, do concentrado para o isolado. Né? O concentrado isolado são produtos diferentes, por exemplo, um 3W. É um mix. Exatamente. Então, se a gente for pegar
Concentrado é a proteína intacta. Isolado é a proteína que foi passada pelo processo de ionização e ficou isolada, né, ela livre é uma proteína de concentrada que passou por mais um processo que ficou livre de lactose e carbo, né? dos anteriores. Essa proteína isolada surge um novo subproduto, que é o whey protein hidrolisada, né? Então, é a mais nobre da proteína hoje. para a gente entender o que acontece é o seguinte: essa proteína isolada vai passar por um processo de hidrólise, né? Então, nesse processo de hidrólise, vai ser alcançado apenas a proteína em forma de peptídeos já, né? De di e tripeptídeos, que seja isso, né? Então, a gente tem uma proteína inteira, onde a gente quebra essa proteína. Então, o proteína hidrolisado é uma proteína pré-digerida, vamos dizer assim. Já vem meio que desdobrado já. Já está totalmente quebrado. É uma etapa a menos que o seu corpo precisa trabalhar. Exatamente. Por isso que ele é conhecido por ter uma questão de absorção mais rápido do que o isolado ou o concentrado, porque ele já está pré-digerida. Tá? Nesse processo de hidrólise da whey protein, o que a gente vai conseguir? A gente vai separar essa proteína e deixá-la quebrada já para mais fácil digestão, tá? O whey protein hidrolisado é totalmente isolado de lactose e gordura, isso tá? E carboidrato. Regra geral. Tá? Então ele é um isolado que foi passado por mais um processo, né, de hidrólise e foi quebrado em di e tripeptídeos, que é uma pré-digestão. Né? Então, logo após o consumo, logo após o consumo, a absorção dele, né, vai ser potencializada por ele estar numa forma já pré-digerida. Tá? Lembrando, tempo de absorção de whey protein, por mais que passe por essas etapas, é um tempo próximo, porque o whey protein é a proteína mais rápida, de mais rápida absorção que existe, tá? Então, desde o concentrado ao hidrolisado, tá? É a proteína de mais rápida absorção. Mas entre elas existe um diferencial. Isso, concentrado, alguns estudos aí falam entre 40 minutos, mais ou menos, de 30 a 40, um isolado aí, uma média de 20, né? De 20 a 30 minutos, e o hidrolisado abaixo aí dos 20 minutos. Né? Mas cada situação, né, cabe um tipo de whey protein. Às vezes uma pessoa intolerante à lactose pode tomar whey protein? Pode, dependendo do tipo. Tá? Então a gente tem que observar seria exatamente o isolado ou o hidrolisado. Isso, e até algumas alergias aí devido ao leite também, buscando whey protein hidrolisado, a gente consegue tirar esses componentes alérgicos, tá? Então o whey protein hidrolisado muitas vezes também ele é utilizado, tá, para pessoas aí comuns, né, que precisam de um aporte proteico, que tem um problema, uma deficiência aí na questão de digestão ou algum tipo de alergia, pode estar utilizando para estar complementando a sua proteína diária. Bem, amigos, considerando todo esse processo que você citou para nós aqui, quais são as considerações finais relacionadas a esse produto? As suas considerações? Bom, então o whey protein ficou claro aí que é uma proteína, né, extraída do leite, né? Então é a proteína do soro do leite, que passa por alguns processos onde criam-se subtítulos para esse produto. Tá? Lembrando que o whey protein ele é fundamental aí para quem quer um controle de composição corporal, um aumento de massa muscular, uma redução de gordura, tá? Então ele é riquíssimo aí em aminoácidos, tá? Como os essenciais, os BCAAs, glutamina, né? Então os BCAAs é essencial aí para estar fazendo prevenção de massa muscular, tá? Recuperação da massa muscular, por ele ser sintetizado no músculo, é essencial para o organismo, tá? Os seus órgãos precisam, né, e o corpo não produz, né, a valina, a leucina e a isoleucina, que são os BCAAs. A glutamina, que é o aminoácido mais abundante do nosso corpo, só que em treinos intensos, né, ela também tem queda. Claro, situações e situações. É válido fazer uma complementação num shake pré-treino ou pós-treino com BCAAs, com glutamina?
sem dúvidas, né? Mas uma partezinha já vem junto com essa proteína que é o whey protein, tá? Visto isso, como utilizar o whey protein, né? É uma dúvida que muitas pessoas têm. Tomo pós-treino, né? Mas por que pós-treino? Ah, eu vi fulano tomando pré-treino, pode, não pode? Muita gente tomando de jejum também, né? Isso. Então, whey protein, eu sugiro ela em 3 momentos do dia, né? Primeiro momento que ele pode ser muito bem-vindo, logo ao acordar, justamente por causa do sono e do jejum que teve durante a noite, tá? Então, nesse momento, o corpo precisa de uma proteína, né, com boa qualidade, um alto valor biológico, né? O whey protein é excelente para estar entrando aí nesse horário, já dando um suporte rápido, né, desses aminoácidos para a corrente sanguínea, saindo desse período de jejum. Tá? Pré-treino, outro momento importantíssimo que pode ser utilizado, depende da pessoa e do objetivo, tá? Composição corporal, tipo de treino, da massa magra. Entra a individualidade tanto biológica quanto objetivo e treino, tá? Mas um treino de musculação para hipertrofia, por exemplo, pode estar sendo utilizado pré-treino, né? Em torno aí de uns 30 minutos antes, para aumentar toda a parte de aminoácidos, tá? Evitando o catabolismo até durante o treino e já ativando aí, deixando o corpo, vamos dizer assim, num ambiente mais favorável à síntese proteica, tá? Então no pré-treino pode ser utilizado, é bem-vindo, né? Quantidades, tudo depende da pessoa e do objetivo. Sempre tem que deixar muito claro isso. A gente não está generalizando nada. E algumas sugestões, né? Sugestões. Pós-treino, onde todo mundo utiliza, né? Aí a gente repara assim, tem pessoas que nem sabem direito o que é o whey protein e tá ali suplementando pós-treino e não sabe nem em que quantidade está sendo utilizado. Muito isso, Quantidade, a gente adianta que é individual, tá? Tipo de whey protein a ser utilizado também é individual. Ora, a sua opinião é o seguinte, por exemplo, o sujeito lá tem as moedinhas dele contadas, ele está na dúvida, ou ele toma, por exemplo, um hidrolisado no pós-treino, ou um isolado, ou divide em 3 porções ao longo do dia e tomando um concentrado. Qual que você acha mais válido? Aí a gente não fala só em torno de whey protein, a gente fala em torno da nutrição em si. Isso, né? Custo-benefício. Não adianta ter um horário fazendo com o melhor que existe, por exemplo, do resto do dia. E o resto do dia deixa buracos, né? Então, o corpo está sempre em constante queima, né? Exato, então qual é o adequado? Adequado é que seja todos os horários do dia devidamente adequado, né? Só um pós-treino utilizar um whey protein isolado ou um hidrolisado ou algum outro produto que prometa ser milagroso, não vai fazer diferença no final da conta se, por exemplo, a pessoa não toma um café da manhã. Essa foi a opinião do Leandro também no programa anterior. Então, o corpo trabalha 24 horas, né? Agora, já o whey utilizado no pós-treino, ele é muito interessante, por quê? Bom, vamos lá. O treinamento vai ocorrer aí algumas alterações hormonais, tá? Então, por exemplo, o cortisol vai estar ali como um agente catabólico. No pós-treino, a gente coloca o whey protein logo após o treino, que além de estar disponibilizando os aminoácidos, tá? Então essa proteína de absorção rápida já vai vir diretamente para o organismo, em função ali, ajudando a reconstrução, já a recuperação do tecido muscular que foi lesionado durante o treino, né? Então, esse fator da recuperação já do treino, né? E esse whey no pós-treino cortar essa ação catabólica do cortisol, já se torna um momento aí mais do que ideal o uso do whey protein no pós-treino, tá? O que eu recomendo, dependendo do objetivo, é que tenha uma alimentação num curto período de tempo, mesmo tendo a suplementação com whey protein, né? Então vamos pensar que o whey protein vai ter uma absorção média em torno de 30 minutos para dar o pico de aminoácido na corrente sanguínea. A gente faz uma refeição sólida aí, um espaço pós esse whey protein,
para que dê continuidade com proteínas de absorção um pouco mais lenta, né? Então, para você aí que está assistindo o Papo de Maromba, que está buscando o crescimento muscular, uma dica é: faça a sua suplementação com whey protein logo após o seu treinamento. Espere em torno de 1 hora pós-treino e faça uma refeição sólida, tá? Esse conjunto vai ser benéfico e, vamos dizer assim, totalmente eficaz. É um conjunto o mais potente que temos aí na questão de anabolismo. Agora, se a questão é redução de volume em si, né, um controle de gordura corporal mais acentuado, aí a gente pode pensar de forma diferente entre esse espaço do whey protein para a refeição. Mas o recomendado é que essa refeição sólida seja em torno de 1 hora, no máximo 1h30 pós o shake com whey protein no pós-treino. Então Legal. fica aí uma dica para você que está buscando massa magra. Então é isso, marombada. Então nosso grande nutricionista já passou algumas dicas relacionadas à proteína do soro do leite. E ao decorrer dos programas, vamos criando programas relacionados a aminoácidos, albumina também, né? E fazer sempre essa desdobra que aconteceu aqui hoje. Vamos sim, com prazer. Né? E alguma consideração final? Bom, para acompanhar aí, ter mais informações de tudo isso que a gente debate, que conversa aqui, né, num papo descontraído, que é o Papo de Maromba, que a gente senta aqui sem roteiro, mas no fim é com... Toda semana aqui no mesmo banco, no mesmo estúdio. O nosso único roteiro que temos é passar uma boa informação aí para você que está assistindo, tá? E beneficiar nos seus treinos, no seu crescimento muscular, ou na sua redução de gordura corporal, ou apenas no seu bem-estar, né? Às vezes a mamãe, o vovô, ou o filhinho mais novo, o irmãozinho mais novo está assistindo, né? A dieta é E sempre pode também estar se bem-vinda. beneficiando de alguns fatores, né? Então, dentro disso, para acompanhar tudo isso e muito mais, www.rodolfoperes.com.br. Vai lá em cima, na barrinha do blog, lá tem uma série de artigos, tá? Meu, do Dr. Rodolfo Pérez, do Dr. Paulo Musi, de tudo. né? Professor Quer saber Valdemar sobre Guimarães, cafeína, sobre tudo? doutora Marília Coutinho. Então, estão todos esses artigos Grandes lá. profissionais. Os melhores artigos que tem relacionado à nutrição e treino você encontra lá, tá? É isso aí, Alain. É isso aí. Muito obrigado, meu nutricionista. E o abdômen? Muito satisfeito. O abdômen tá aqui, ó. Tá assim. Muito obrigado, meu amigo. Então é isso. Ao decorrer das semanas aí, vamos falar um pouco mais de todos esses benefícios que você tem a seu favor para crescer cada vez mais. Um forte abraço, amigos. E é isso aí, pessoal. Até mais. Exercícios, pode começar, filhão. Todos os exercícios até a falha, tá bom, gente? O que eu sugiro? É que a pessoa não ultrapasse muito.